Raquel Duarte, nossa parceira jornalista aqui da Rádio Nova Difusora. Sempre um tema de bastante destaque na sociedade brasileira. O Centro Universitário Unifiel, que promove esse programa aqui, Unifiel 60 Minutos, trará o tema para a discussão hoje. Você que está interessado em empreender. Então o tema de hoje será o empreendedorismo e carreira e gestão de negócios. Nós teremos daqui a pouquinho vários convidados para participar aqui desse nosso bate-papo. Você, ouvinte, se tiver alguma pergunta, se quiser fazer alguma colocação, participar da nossa programação, pode ligar aqui para o telefone 3681 1134. Vamos falar então um pouquinho sobre empreendedorismo, carreira e gestão de negócios. Segundo a revista Exame, a tendência para o mercado do empreendedorismo no Brasil é de avanço em 2018. Nos últimos anos, o país vem ficando em primeiro lugar em que mais se empreende do BRICS. O BRICS é o bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além disso, o Brasil também fica à frente de países da América Latina, como Argentina e México. A crise econômica, que levou milhares de brasileiros à busca por emprego, impulsionou o chamado empreendedorismo por necessidade, que estava em queda no período de economia aquecida. No ano passado, das 26 milhões de empresas, vejam só, 26 milhões de empresas abertas há menos de 3 anos e meio, 11 milhões foram criadas por necessidades. Sejam elas micro, pequenas ou médias empresas. Então, ouvinte, você que passou por uma necessidade, que acabou perdendo o emprego, certamente já pensou em abrir o seu próprio negócio, em empreender, em buscar novos desafios para a sua vida. Certamente você indicou algum tipo de trabalho para o seu parente, para o seu irmão, para a sua irmã. E isso é o que vem se desenvolvendo no nosso país. Porque as pessoas, quando acabam perdendo o emprego, elas ficam em grandes dificuldades e buscam alternativas para preencherem o tempo e certamente para buscarem algum apoio financeiro, seja ele num pequeno negócio, seja ele para abrir uma portinha, um pequeno comércio. Então, sempre há várias oportunidades para que você possa empreender e para gerar negócios, gerar renda, gerar emprego. Porque você também que acaba empreendendo, acaba gerando emprego não só para você, para o seu parente, mas para outras pessoas. De repente você abre um pequeno negócio, onde cabe lá você contratar mais 1 ou 2 pessoas. É sobre tudo isso que nós vamos falar hoje aqui no Unifiel 60 Minutos. Daqui a pouquinho nós teremos então a participação dos nossos convidados. Eles já estão chegando aqui no estúdio e nós vamos falar bastante a respeito disso, sobre as carreiras, sobre como você pode empreender, sobre como você pode abrir um negócio, mas para tudo isso nós precisamos cursar alguma coisa, nós precisamos de conhecimento e certamente a universidade é um dos caminhos para que você possa obter sucesso na sua carreira, sucesso no seu empreendedorismo e assim levando a sua vida. Muito bem, quero dar um bom dia aqui, já chegaram os nossos convidados, quero dar um bom dia para o nosso professor Nivaldo Pilão, que é o pró-reitor acadêmico do Unifiel. Bom dia, professor Pilão. Bom dia, Júlio, tudo bem com você? Graças a Deus. Passou de terça. Muito bom, muito bom. Estamos aqui diariamente agora com o Unifiel 60 Minutos aqui na Rádio Nova Difusora, professor. Os caras são ruins mesmo, eles judiam de você, né? Muito bom, muito bom. Também temos o professor Walter Arante, que é coordenador do curso de Administração, Gestão Financeira, Gestão de Marketing e Gestão Comercial do Unifiel. Bom dia, professor Walter. Bom dia, Júlio. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, poder falar um pouquinho da área de negócios, do curso de administração, dos demais cursos da área de negócios e poder passar uma mensagem legal aí para os alunos, para quem tem interesse em ingressar numa faculdade e estudar cursos dessa área. Muito bem, muito bem, muito bom dia. Vamos dar o nosso bom dia também ao Fernando Gavasso, que é ex-aluno do Unifiel
dê as suas considerações iniciais aqui e já pode falar um pouquinho da sua experiência de que foi estudar no Centro Universitário Unifiel, Fernando. Rapidamente. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai tentar contribuir um pouco com a nossa história. Sou ex-aluno do curso de administração da Fiel, me formei há 3 anos. Quando iniciei o curso já era empresário, e tentando uma carreira como empresário, continuo com o negócio e vou tentar demonstrar como o curso contribuiu no meu dia a dia como empresário. Ok, muito obrigado, Fernando. Também temos aqui a presença de um aluno do Centro Universitário Unifiel, que é o Evandro Ribeiro da Silva. Bom dia, Evandro. Bom dia, Júlio. Bom dia aos queridos ouvintes. É um prazer estar aqui, né, representando a todos os alunos do Unifiel. Muito bem, muito bem. Bem, eu já tinha feito a abertura do programa, mas faço questão de repetir para que nós tenhamos exata clareza do que nós vamos discutir hoje a respeito de empreendedorismo, ok? Vamos lá. Segundo a revista Exame, a tendência para o mercado do empreendedorismo no Brasil é de avanço em 2018. Nos últimos anos, o país vem ficando em primeiro lugar como o país que mais empreende dos BRICS, que é o bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além disso, o Brasil também fica à frente de países da América Latina como Argentina e México. A crise econômica que levou milhares de brasileiros à busca por emprego impulsionou o chamado empreendedorismo por necessidade, que estava em queda no período de economia aquecida. No ano passado, das 26 milhões de empresas abertas há menos de 3 anos e meio, 11 milhões foram criadas por necessidade, sejam elas micro, pequenas ou médias empresas. O empreendedorismo e carreira são os temas escolhidos para o programa de hoje. Então já vou logo começando aqui com o nosso professor Pilão. Professor Pilão, o administrador de empresa pode atuar na área de recursos humanos, marketing, empreendedorismo, estratégia e finanças. Como é que está estruturado hoje um curso de administração de empresas? Eu sei que normalmente ele tem ênfase em alguma outra área. Explique isso para nós, professor. Explico sim, muito embora hoje já não seja tão assim como você está falando, tá? Uhum. Percebam que quando começaram os cursos de administração, realmente a gente tinha cursos que eram absolutamente genéricos. Depois nós tivemos uma outra fase, onde você passou a ter curso de administração e a gente chamava isso de ênfase em comércio exterior, ênfase em sistemas de informática, ênfase em controladoria, enfim, você criava uma vertente para o curso, em função das necessidades da região e tudo mais. Hoje ele volta de novo a ter uma formação única, muito embora exista por parte das instituições de ensino absoluta liberdade de criar os seus cursos. Uhum. Então, quando a gente tem absoluta necessidade de criar os seus cursos, significa dizer que a gente cria cursos mais voltados para uma área ou para outra área em função do público que você tem a atender. Se você estiver atendendo o público que é menos empreendedor, que é mais voltado a alguma área de instrução, por exemplo, comércio exterior, evidentemente que você tem uma carga maior de disciplinas que se voltam a isso, né? Uhum. Aos negócios internacionais, ao comércio exterior e assim por diante. Se você tem um grupo de necessidade, um espectro de necessidade de profissionais que trabalhem com análise de sistemas, evidentemente, você vai dar uma maior ênfase, vai dar na sua estrutura curricular, que a gente costuma chamar de grade horária, né? Na sua estrutura curricular, a gente costuma dar mais ênfase às disciplinas de informática, às disciplinas de dados e assim por diante. Então, hoje ela funciona desse jeito. Mas eu diria para você o seguinte, que negócio não é só administrador que faz. E nem tampouco administrador opera só dentro dessas áreas que você está falando. Uhum. Eu costumo dizer que o administrador provavelmente seja o profissional que tem a maior amplitude de mercado de trabalho. E por que a maior amplitude de mercado de trabalho? Porque ele pode trabalhar no que você imaginar.
né? E eu, desde já, gostaria de deixar, assim, vamos dizer que a mensagem de que o que leva em consideração um bom ou um mau profissional, na verdade, é a sua formação. Quando o aluno, ou ex-aluno, ou profissional tem uma boa formação, ele se adapta muito facilmente às necessidades de mercado. E quando ele tem uma formação um pouco mais rasa, ele tem maior dificuldade de fazer essa apropriação do que precisa ser feito e, consequentemente, maior dificuldade de colocação ou de fazer negócios. Muito bem, 11h10. A você, ouvinte, que também deseja nos assistir, este programa está sendo transmitido também pela rede social Facebook. É o facebook.com/Unifiel. Vá para lá também, então, ao invés de só ouvir pelo rádio, vá lá e nos assista aqui. Você vai ver a nossa bancada aqui na Rádio Nova Difusora. 11h11. Gostaria, então, de fazer uma pergunta aqui para o Walter Arante, que é o nosso professor. O professor Pilão falou que várias pessoas podem empreender e fazer administração. Qual é o perfil que o empreendedor, que o administrador de empresas tem que ter? Bem, eu acho que a principal característica aí do empreendedor é a determinação. Eu noto hoje, principalmente junto aos alunos, né, que o aluno ele já não está mais em busca apenas do emprego. Essa é uma mudança importante até no mercado de trabalho. Hoje ele procura trabalho, ele procura projetos, né? E para isso ele tem que ter uma estrutura de aprendizado e muita determinação. O brasileiro já tem isso no seu perfil, né? Você até adiantou no início da sua fala que nós estamos em primeiro lugar no campo do empreendedorismo. Realmente isso é uma característica importante. E aliado a isso, algumas coisas estão ocorrendo, né, no país. Por exemplo, a nova legislação trabalhista, que possibilita você abrir uma empresa, você abre uma MEI hoje e você paga um pequeno tributo por mês, aí, podendo faturar até R$80 mil por mês, é um valor bastante razoável. Então isso... Tinha o MEI. MEI? Microempresa individual, porque nem todos que nos ouvem MEI, conhecem a... Perfeito, é a MEI. E, é claro, tudo isso acaba estimulando, né, a pessoa a abrir a sua empresa, abrir o seu negócio. Eu percebo também que nas conversas, em sala de aula, sempre surge a discussão em se montar algum projeto, montar algum negócio. Mas é claro, o aluno ele tem, não só o aluno, mas qualquer pessoa hoje que queira empreender, ele tem que ter essa característica de, primeiro, querer fazer isso aí, é muito importante, e se preparar para poder fazer o seu negócio, né? Buscar ajuda principalmente também. Ok. Muito bem. Vamos saber a experiência de um ex-aluno, então, de administração, Fernando. Conta um pouquinho para nós da sua experiência. Hoje você está empreendendo? Isso, exatamente. Só um segundo, Fernando. Você vê que nós estamos falando de um assunto e nós convidamos o Fernando, convidamos o Evandro, e os dois são empreendedores. Ele já é um empreendedor maduro, já tem a empresa dele, ele vai falar dela agora, e o Evandro está querendo começar. Querendo não, já começou, né? O Evandro já começou agora, muito proximamente, e está tentando aí ter aquele ânimo que o Valtinho falou, né? O professor Walter falou, para poder tocar adiante. O Fernando já conseguiu amadurecer o projeto dele, e o Evandro na fase de implantação desse projeto, né, Evandro? Desculpa aí te interromper. Não, fica à vontade. Não, é muito interessante ouvir que hoje o mercado está mais voltado, o mundo acadêmico está olhando mais para o empreendedorismo. Eu me formei há 3 anos, ou seja, eu iniciei a faculdade há 7 anos atrás. Na época eu já era um empresário, e algo que me incomodava um pouco era a falta desse espírito empreendedor dentro do centro acadêmico, principalmente de um curso de administração. Eu não digo da universidade só, mas dos próprios alunos, não era algo tão presente. Muitas das pessoas que iniciavam um curso de administração estavam totalmente focadas em buscar um bom emprego. Hoje, ainda bem, a gente percebe uma mudança desse perfil. A gente vê que as pessoas estão fazendo um curso de administração de empresa
tentando buscar ferramentas que auxiliem ela a abrir ou a tocar o seu negócio. O que me deixa muito feliz. Eu acho que o mundo mudou, aquele emprego, carteira assinada, estabilidade que se buscava nos anos 80, 90, não existem mais. O mundo mudou. Hoje, como o professor Walter colocou muito bem, as pessoas buscam um trabalho, um projeto, não simplesmente mais um emprego. E o curso de administração ajuda muito isso. O que eu percebo estando no ambiente de negócios é que muitas empresas são formadas por engenheiro, por o cara que era da área técnica e acabou montando seu próprio negócio. A gente vê poucos administradores montando negócio. Eu sou frequentemente questionado em reuniões com fornecedores, clientes, você é técnico em quê? Qual é a sua especialidade? Eu falo, eu sou administrador, eu sou homem de negócios. Eu não preciso ser um médico para ter um hospital, eu não preciso ser um engenheiro para ter uma construtora. Eu preciso saber fazer. Não ser, né? Exatamente, eu preciso saber de negócios. O que a gente vê muito em empresas, principalmente em empresas pequenas, ela acabou sendo aberta de uma forma ou outra por necessidade, como a gente está ouvindo falar. O cara, a pessoa que abriu o negócio, acaba deixando a parte de administrativa, vamos dizer, de lado, bota a sua mulher tocar, onde ele deveria ser o centro do negócio dele, sair um pouco da operação. O administrador tem esse papel amplo, como foi colocado, ele é preparado, ou pelo menos o curso tem essa função de prepará-lo para ter uma visão sistêmica. Ele tem que entender da parte operacional, a parte comercial, a parte financeira, e conseguir coordenar essas áreas muito bem. E eu já tinha empresa antes de começar o curso. Eu tive a oportunidade de entender uma oportunidade de negócio. Eu montei a empresa com 18 anos, hoje eu tenho 32, e na época eu já estava cursando um curso de administração em outra universidade, em outra cidade. Eu sou de Santa Catarina, vim para São Paulo através de uma oportunidade, e após os primeiros anos mais difíceis aí de negócio, eu voltei a fazer o curso de administração, entendendo da necessidade, atendendo o quanto as ferramentas que o curso me proporcionaria iria me auxiliar a tocar o negócio. E hoje eu vejo que foi uma decisão muito sábia, por mais que tenha sido difícil conciliar o mundo de início de empresa. É muito difícil, né? Eu tô falando de uma pequena empresa, não tem uma empresa grande, não. É onde você tem que cobrar o escanteio, cabecear quando você está no começo, e conciliar essa dinâmica com o mundo universitário, a academia, o dia a dia de faculdade, prova, trabalho. Foi muito difícil. Mas hoje, certamente, eu não me arrependo. Eu utilizo no dia a dia da minha empresa ensinamentos que foram passados pelos nossos professores, e isso me auxilia muito bem, sem dúvida. Muito bom. Vocês vejam que o preparo que a pessoa tem que ter é muito importante. Nós vemos hoje em dia no mercado, por exemplo, médicos que se formam, advogados, dentistas, profissionais das mais diversas áreas, mas eles são formados nas áreas deles. Quando um médico vai abrir uma clínica, que ele precisa contratar funcionários, precisa administrar, ver fluxo de caixa, tudo isso... Aí chega o problema. Chega o problema. Ele é um bom médico, ele é um ótimo médico, mas e para administrar a empresa? Não é o tem que você falou. correlação nenhuma com ser um bom empresário. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Evandro. Evandro, qual é a principal dificuldade que você encontrou para ser um empreendedor? Então, a maior dificuldade mesmo é questão financeira, né? Porque para iniciar um negócio é preciso ter recursos. Às vezes, alguma pessoa ou outra tem a sorte, né? A ver alguém na família faz um empréstimo. Por exemplo, posso dar um exemplo aqui do Roberto Justus, né? Um grande empresário aí da área da publicidade. Ele, por exemplo, trabalhava na construtora do pai dele, mas não era feliz com aquilo. Ganhava dinheiro trabalhando com o pai, mas resolveu ir trabalhar com um amigo, ser sócio, e pediu dinheiro emprestado para o pai dele. O pai dele fez esse empréstimo e com um ano o Roberto Justo devolveu esse dinheiro, e hoje vê a empresa que ele administra. Então, eu acredito que uma das maiores dificuldades é essa. Mas também todo empreendedor também ele encontra dificuldade no caminho quando ele não faz um bom planejamento. Então, é necessário planejar. E isso, geralmente, encontra-se muito dentro da faculdade. Por exemplo, eu mesmo
não estudei ainda essa questão do planejamento que eu vou estudar agora nesse 8º semestre. Que bom. Então, acredito que isso é bastante importante. Ok, 11 horas 20 minutos. Já temos aqui espectadores no Facebook. Quero mandar um abraço para o Fernando Rodrigues, a Rosemary Marques, a Sandra França e a Roseli Falcone. Muito obrigado aí por vocês estarem participando também do nosso programa. Deixa por só, favor. antes de você retomar o comando aí, Pois não, sabe que eu não consigo ficar quieto. Eu não sei como é que o Walter está quieto. Esteja à vontade, professor. Professor não cala a boca, né? Professor parece bicho carpinteiro, né? Mas a verdade é que quem administra, você perguntou a respeito de administração, então quem administra negócio. Negócio. Ele administra negócio. E quando você fala assim, um médico precisa crescer a sua clínica, precisa abrir o que ele entende? De medicina e não de negócio, né? Por exemplo, o próprio Evandro está falando que agora, para o ano que vem, ele tem uma disciplina de planejamento. O que eles fazem nessa disciplina? Lá no Fiel, eles montam um plano de negócios. Então, quando eles montam um plano de negócios, cada um vai pegar aquilo que gostaria de fazer, eventualmente o Evandro vai pegar o dele, vai pegar algum outro tipo de negócio que interesse a ele, e vai montar um plano. Como é que eu faço isso? Onde é que eu localizo? Quem são meus concorrentes? Qual é o tamanho do mercado? Eu tenho colaboradores que possam dar conta do serviço? A forma de cobrança disso, ela é tranquila? A forma de precificar, você tem uma briga muito grande por preço, você tem uma briga muito grande por diferenciação. Se é por diferenciação, qual vai ser a minha diferenciação? Né? Onde é que eu vou localizar essa empresa? Como é que eu faço? Quais são os trâmites legais? Então, na verdade, eles montam um plano de negócios onde, se eles quiserem, eles põem embaixo do braço, vão embora e abrem a sua empresa. O que não é muito comum, né? Mas isso é absolutamente possível e isso eles fazem, claro que com o suporte dos professores. Eu só queria mais uma outra coisa. Você falou de muitas pessoas mandando no Facebook. Eu peço por gentileza que também mandem por e-mail e por telefone o contato deles, porque nós temos certeza absoluta que tem muito ex-aluno da Fiel que está nos ouvindo. Nós estamos em Osasco e Osasco ela tem a sua história, como a gente já falou, né? Claro. Vinculada ao Unifiel. Então, aqueles que foram nossos alunos, liguem para a gente, vamos tentar localizar vocês, vamos ver se a gente consegue bater papo, poder responder problema que vocês tenham, dúvidas que vocês tenham. É para isso que a gente está aqui. Obrigado, viu, Julio? Ok. Pois não, professor. Eu queria fazer um comentário. Não conseguiu ficar quieto. Não consegui. Eu tenho que achar um espaço aqui. Mas voltando à questão do empreendedorismo. Pois não, professor. Volta. O curso de administração hoje, na realidade, ele prepara, né, o aluno para ser um empreendedor. Nós temos disciplinas como empreendedorismo, gestão empreendedora e algumas outras disciplinas que envolvem estudos de caso, elaboração de planos de negócios, né? Isso realmente desperta no aluno, às vezes, uma grande ideia. E é comum, muitas vezes, você vê o aluno que ele termina o curso e, com os colegas, ele acaba dando prosseguimento naquele plano de negócio, naquela ideia que ele teve. Eu já vi muitos negócios prosperarem dessa forma. E até alunos que às vezes eles são empregados de uma empresa, mas detectam dentro da própria empresa ou fora dela uma oportunidade. Tem uma história, se me permite contar uma história muito rápida, mas como a gente também aborda bastante a questão da carreira, dentro do curso você tem gestão de pessoas, gestão de RH, então falando sobre carreira, eu me lembro de um caso de um aluno, esse caso foi bastante interessante. O aluno me procurou e falou assim, olha, professor, eu queria um auxílio, porque eu estou já há algum tempo na empresa, eu sou responsável por toda uma parte toda a parte da importação dessa empresa. A empresa era uma trade, importadora me lembro muito bem de produtos, instrumentos cirúrgicos. Ele falou, olha, eu estou lá já há vários anos, mas eu não sou bem remunerado, eu poderia estar ganhando o dobro no mercado. O que o senhor me aconselha? O que tem que mudar no meu currículo? Aí eu perguntei para ele, falei, olha, o que mais você faz? O que mais você conhece dentro desse processo? Ele falou, olha, eu faço toda a parte de prospecção de clientes, eu faço toda a parte de importação, eu faço contato com fornecedores no exterior, eu tenho contatos com os clientes aqui dentro da empresa, dentro do Brasil. E aí eu falei, olha, dá uma pensada em algo que eu vou te falar.
de repente você é o concorrente dessa empresa já. Você pode não ter percebido, mas talvez o seu lugar não seja hoje no mercado de trabalho. O teu lugar pode ser empreender a sua empresa, e se essa atual empresa que você está, se eles forem espertos, eles vão detectar isso daí e talvez propor a você até uma parceria, uma sociedade. Porque você é um virtual concorrente. E uma coisa impressionante, passado aí uns 2 anos depois eu conversei com esse aluno, e ele fez exatamente isso, ele montou a empresa dele. Então eu noto que o aluno hoje, ele se preocupa muito com a carreira realmente, o que ele vai fazer, vai terminar o curso superior, ele se questiona o que ele vai fazer depois de concluir o curso superior. Eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer um inglês, eu vou ter uma experiência internacional. A gente sempre procura orientar de acordo com o que o aluno quer, de acordo com a necessidade dele. Mas eu vejo que o componente hoje do empreendedorismo está bastante presente. O aluno ele não descarta essa possibilidade de terminar o curso superior. Essa graduação pode ajudar bastante ele. As próprias disciplinas, o curso já abriu a mente dele para essas possibilidades de mercado. O mercado está aí hoje oferecendo uma série de oportunidades, né? Uhum. Apesar de toda a crise, nós sabemos que exatamente nesse momento também que surgem grandes oportunidades. O Ivandro comentou, por exemplo, das dificuldades que ele está tendo com a empresa dele. Mas já existem várias outras empresas nascendo exatamente para auxiliar essas pequenas empresas. Então, veja, sempre dentro de uma necessidade vai surgir alguém aí propondo uma solução, propondo um auxílio. Isso é muito interessante. É justamente aí onde nós queremos chegar aqui, para dar todas as dicas para o nosso ouvinte de como ele deve proceder. 11 horas e 26 minutos. A questão que se faz agora no momento é por conta da crise econômica que o país vive. Muitas pessoas perderam seus empregos, tem pais de famílias desempregados, e eles vão buscar uma pequena atividade ali no bairro dele mesmo. Ele vai abrir uma portinha, ele vai, se a pessoa é costureira, ela vai abrir uma pequena oficina de costura. Por onde ela deve começar? Ela deve abrir a MEI, empresa individual? É caro isso? Quanto de recurso financeiro ela tem que ter? Por favor, Pilão. Não é caro, não. Mas abrir uma MEI talvez seja o principal caminho. Mas eu queria falar para você a respeito de uma pesquisa que foi feita este ano ainda, saiu agora no mês passado, se eu não me engano foi na época, que diz que das 8.200.000 empresas que foram criadas, 4.200.000 não têm empregado. Eu sou a empresa. É uma única pessoa. É a única pessoa. Ela é senhora de si. A pessoa ela é senhora de si. Isso significa dizer que você deixou de ter uma relação de trabalho para ter relações empresariais, né? Deixou de ter uma relação de trabalho para ter relações empresariais. Você é autônomo, claro, não tem horário, trabalha da forma como você achar mais conveniente, mas uma coisa você pode estar seguro. Você vai trabalhar muito mais do que você trabalharia se fosse empregado. Porque a dona Maria lá, a dona Josefina, ou qualquer coisa parecida que abriu a sua oficina de costura, terá obrigatoriamente que atender quem aparecer na frente dela. Claro. Porque esse sujeito pode estar levando hoje uma barra para fazer, e ele pode levar um monte de roupas para poder fazer, ou consertar, ou coisa parecida. Então, a grande questão é a seguinte: eu tenho que montar a minha empresa de tal forma que seja agradável a quem chegue e de tal forma que eu consiga responder à necessidade do cliente. Não existe milagre, tá? O milagre é um só. A gente só consegue fazer uma venda se a gente conseguir atender a necessidade ou o desejo de alguém. Ninguém compra o que não precisa. Evidentemente que de vez em quando a gente sai e acaba comprando coisas que não gostaria, mas não é a regra, tá? Uhum. A regra é que a gente compra coisas que satisfaçam nossos desejos ou nossas necessidades. Então você tem que ter um aparato que faça o cliente sentir o desejo daquilo, sentir a necessidade daquilo, e você tem que ter a capacidade de atender aquilo, tá? Então essa provavelmente seja a chave do sucesso de uma microempresa. Abrir não é difícil, não. Qualquer contador que você for, você entrega a sua documentação, onde você vai estar localizado, não sei o que, ele vai abrir, vai te dar um número de CNPJ e vamos embora, e é barato.
imposto é barato, para meia, não tem problema. Depois que você vai crescendo, claro, tem os outros impostos, os outros quesitos a serem cumpridos. Ok, 11 horas 30 minutos, nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Unifiel 60 minutos. Nova Difusora. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Ah, eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD. Quem acredita, doa. Olá pessoal, eu Ed Dana, cover do Elvis Presley, estou aqui para convidá-los a um show maravilhoso, um show social que vai acontecer no dia 21 de julho, sábado, às 19 horas, no Teatro Glória Giglio. O show Elvis Forever. Convide seus amigos, familiares, espero todos lá. O show é social em prol do Lar Bussocaba. Você troca um pacote de fraldas geriátricas pelo ingresso. Show social Elvis Forever. O show que vai trazer Elvis Presley ajudando a terceira idade de Osasco. Realização ICV, Instituto Cultural e Vida. Apoio Rádio Nova Difusora. Alô amigos, o Bom Filho, a casa retorna. E nós estamos de volta, né Manuel? Na Nova Difusora, a partir das 6 horas da manhã. Prepara um cafezinho quente para nós e estaremos com todos vocês em todas as manhãs de segunda a sexta-feira. Joaquim e Manuel. Me daria felicidade todo teu calor, mataria a sede deste locutor. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, programa Antônio Júlio Baltazar, com a tradicional mesa redonda e muitas histórias do nosso experiente jornalista. Não perca, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, aqui na Rádio Nova Difusora. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540. Muito bem, 11 horas 33 minutos, você ouve aqui na Rádio Nova Difusora o programa Unifiel 60 minutos. Nós estávamos aqui no intervalo falando realmente sobre tema empreendedorismo, carreira, gestão de negócios, e o aluno do Unifiel aqui, o Evandro, tem uma experiência para nos contar. Por favor, Evandro. Então, Júlio, é a questão, por exemplo, de trabalho em casa, né? A pessoa que trabalhava numa empresa e resolveu abrir o seu próprio negócio. No caso, eu tenho uma irmã que ela trabalhou anos em empresas e devido à crise econômica, né? Ficar em casa, parada, ela não podia ficar. Então, ela começou a fazer salgados, coxinha, todos esses tipos de salgados e vender, assim, pessoas que pediam na porta da casa dela. Ela começou a fazer encomendas. E eu trabalhava numa empresa que toda última sexta-feira do mês, eles faziam festa de aniversário para os colaboradores, o aniversariante do mês. E eles lá serviam esses salgados. E um dia, por acaso, eu levei essa coxinha, esses salgados para essa empresa. Eles gostaram e falaram, nossa, por que sua irmã não fornece para a empresa? Então, na questão, ela só não conseguiu fornecer esses produtos devido não ser formalizada, não ter um CNPJ, então não podia fornecer uma nota fiscal à empresa. Então, essa aí é uma coisa boa, se a pessoa sabe trabalhar em casa, às vezes se ela tem a condição de formalizar a sua empresa, faça isso, que é bastante interessante. Mas assim, como o professor Pilão disse anteriormente, a pessoa passa a trabalhar mais. Então, ela trabalha na casa dela com esses produtos que ela faz e
também trabalha 3 vezes por dia numa escola. Então ela vai no período da manhã, faz o café lá e serve para os professores, manhã, tarde e noite, e vai tocando o seu negócio. Então eu acredito nisso. A pessoa pode iniciar o seu negócio em casa, mas se ela achar uma oportunidade, formaliza o mais rápido possível, que ganha campo. Que as empresas podem contratar. Que ótimo. Como a gente estava falando, eu acho que a mensagem que a gente tem que tentar passar para o ouvinte é que não é nenhum demérito a pessoa fazer coxinha, fazer salgado em casa. Ela não tem que se encarar como um bico. Ela tem que encarar isso como um negócio. Sua irmã virou empresária. Não interessa o tamanho do negócio. Você é um empresário, ponto. Eu lembro quando eu comecei a empresa, eu era nada. Quem me perguntava o que fazer? Eu era empresário. Essa sempre foi a minha resposta. Ninguém sabia o tamanho do meu negócio, mas eu era empresário. A sua irmã, e aí você vê a oportunidade que foi perdida. Talvez, se ela estivesse nos ouvindo hoje, ela não teria passado por esse problema. E é tão fácil, É tão simples. Abrir um MEI hoje é extremamente simples, demora menos de 2 semanas. É rápido, é simples, é extremamente barato. O imposto que ela iria pagar por uma nota é insignificante, é bem baixo a carga tributária. É percentual, mas enfim, vai ser sempre muito baixo. Ela talvez hoje, esse teria sido o negócio principal dela. Talvez hoje ela pudesse estar fornecendo não só para a empresa com a qual você trabalhava, mas para diversas. O que a pessoa tem que entender quando ela decide trabalhar por conta, que eu não gosto dessa expressão, eu gosto mais de ser um empreendedor, é que o céu é o limite. Ela pode começar fazendo coxinha para 10 pessoas e amanhã ela pode fechar contrato com uma empresa e vender 1.000, 10.000, 50.000. O céu é o limite. E é uma pena que as pessoas só optem por por empreender em situações de necessidade, né? Por falta de alternativa, porque aí você já está com uma faca no pescoço. Aí você não consegue raciocinar de forma estratégica. O ideal é que a gente abra a cabeça das pessoas para ela olhar no seu dia a dia e começar a enxergar oportunidades e empreender mesmo estando empregado. O case que o Walter falou do ex-aluno é um caso típico. Essa é a maneira que as pessoas deveriam empreender. Ela estava empregada e observando oportunidades. Todo dia passam oportunidades para a gente. E todo mundo vê. O que faz diferença é os que agem, não é os que observam elas. Isso é muito importante. Se a gente conseguisse deixar hoje para o ouvinte que está nos ouvindo essa mensagem, esse incentivo de querer empreender, que com certeza a vida dele vai ser melhor, pode ter certeza, por mais que ele vai trabalhar muito mais. Sem dúvida, vai trabalhar muito mais horas, mais esforço, mas o quanto ele vai ficar, esse trabalho vai ser muito mais prazeroso do que ele acordar e bater cartão e voltar para casa, muito pode bem. ter certeza. Obrigado, Fernando. 11h33. Ô, professor Walter, o que tem acontecido muito com as carreiras? A tecnologia, ela veio trazer profissões novas, um mercado novo de trabalho, veio trazer novas formas do empregador empregar, novas formas do empregado obter conhecimento, estudar. Fala um pouquinho sobre as novas carreiras, o que o mercado está exigindo, de que forma o jovem que está aí, quase que perdido, qual é o caminho que eu devo tomar para me dar bem na minha carreira, para ser bem sucedido? Ok, vamos lá. Tem até uma pesquisa que foi divulgada há uns 2 anos atrás que apontava as 100 profissões que vão desaparecer nos próximos anos. Né? 100 profissões vão desaparecer. É uma coisa meio assustadora. Então, profissões como, por exemplo, caixa de supermercado, caixa de banco, até mesmo contador. A própria função de contador, com tanta informatização hoje da Receita Federal. Tem tudo na internet, né? Entra lá nos portais e vai se virando. Ou seja, o contador não vai desaparecer, mas é claro que... Radialista também. Radialista Mas você sabe que hoje já existe um software que, já que o Fernando aqui comentou sobre o radialista, mas tem um software hoje que após o jogo, seja ele de futebol, de basquete, vôlei, ele tem a matéria pronta, com dados estatísticos, ou seja, não vai tirar o trabalho do jornalista aí, mas certamente vai auxiliá-lo bastante, né? Claro. Mas diminui também, então, é claro, uma determinada função nesse segmento. Isso é muito comum. Então, hoje, principalmente o aluno que está ingressando, ele vai fazer uma opção hoje por uma carreira, e essa opção, é claro, vai passar pela escolha do ensino superior.
ele tem que procurar se orientar com relação a como é que está esse mercado de trabalho. Nós sabemos que determinadas profissões, realmente elas vão sofrer um baque bastante forte, né? Então, esse profissional ele tem que se readaptar. Nós temos, por exemplo, na chamada geração Y, que é voltada à tecnologia, o jovem hoje ele não pode ficar longe da tecnologia, porque faz parte do perfil hoje desse profissional, desse jovem estudante, essa facilidade que ele tem com a tecnologia. Não tem como. E eu sempre aconselho o seguinte, você fazer um plano de carreira. Não é algo assim formalizado, que vai engessar todos os seus passos, não é nada disso. Mas ter esse plano de carreira, norte, né? Que dê um norte, tem um objetivo, e você pode colocar, inclusive, alguns passos importantes que você tenha que cumprir para você atingir seu objetivo. Por exemplo, eu costumo usar o exemplo do inglês. O aluno fala, mas eu não tenho inglês, mas coloca isso com um objetivo, e se você estabeleceu isso com um objetivo, procura determinar aí o tempo que você pretende atingir esse objetivo, onde você vai buscar esse recurso, como você vai fazer. Eu vou fazer uma escola, eu vou sair do país, mas que você tenha isso realmente identificado como sendo com uma necessidade que você vai ter que suprir para você poder competir no mercado de trabalho. Uhum. E aliado a isso, tem outros diversos aspectos que eu acho muito importante. Nós falamos aqui sobre empresas, mas aqueles profissionais hoje que não conseguem decolar na própria empresa, falta visibilidade, falta preparação, ele tem que buscar uma orientação. Hoje tem a figura do coaching, que auxilia bastante nessa área, tem a figura do próprio consultor de RH. E nunca é tarde para voltar a estudar, né, professor? Nunca é tarde, porque o tempo passa muito rápido, né? Nós estamos ficando desatualizados. Uhum. Se você perder tempo, você fica para trás. Então, quem está saindo na frente hoje, na verdade, é quem está mais bem preparado. Uhum. A preparação ela é fundamental. Um exemplo claro, na área acadêmica, a gente vê que a maioria dos professores são contratados totalmente por indicação. Isso é uma característica da área acadêmica. Um colega acaba levando o outro porque ele tem confiança naquele professor. Uhum. Então, você fazer hoje o networking, ele é fundamental. Só para exemplificar aqui, o Fernando, que foi meu aluno, eu trabalho hoje num clube e me deparo com o Fernando, meu aluno, e network, viemos falando de negócios agora há pouco. Já está pedindo emprego, olha, a coisa aqui não é fácil não, viu? Tá brincadeira, viu? Então, veja, o network ele é muito importante. O aluno, não só o aluno, mas hoje o profissional, ele tem que estar atento, e não importa o nível que você está se você já é um empresário bem-sucedido ou não, você tem que estar atento às pessoas têm ideias, as pessoas têm oportunidades, isso acontece o tempo todo. Não podemos ficar engessados naquela ideia de que eu vou entrar numa empresa, eu vou fazer carreira dela e vou ficar lá um bom tempo. É uma opção, mas não pode ser a única opção, não. Claro. 11h43. Temos aqui algumas áreas que as pessoas estão optando por formar carreira ou por abrir um negócio para empreender. Vocês acreditam que alimentação saudável, cosméticos e beleza, clínicas populares, cuidados com os idosos, isso pode ser um mercado que está se abrindo bastante aí para que você possa se lançar numa carreira? Pode não, já é. Já é, né? É uma realidade isso, né? Não sei se você vai lembrar e se os ouvintes que nos ouviram na terça-feira vão recordar, mas eu disse que tinha um termo que o pessoal tem utilizado, que é a uberização do trabalho. Não sei se você lembra disso. Uberização do trabalho. Isso. O que significa isso? É uma analogia direta a Uber, né? Uhum. Se ele tiver corrida para fazer, ele faz. Se ele não tiver corrida para fazer, ele não faz. E hoje o mercado funciona assim. Por exemplo, você vai pintar sua casa, Júlio. Você vai contratar um pintor por um ano para pintar sua casa? De jeito nenhum. Você vai contratar, ele pinta a casa e ele vai embora. E ele vai pintar o quê? A casa de um outro. Né? Então, por que ele foi chamado? Você tinha esta necessidade. Então, a hora que você começa a ter essa necessidade atendida, que foi o que eu comentei ainda há pouco, você começa a ir criando uma vala cada vez maior daqueles que têm qualificação e daqueles que não têm qualificação. Porque nesse aspecto,
você deixa de ter as chefias tradicionais, que foi o que o Valtinho falou agora há pouco, né? Que ele até falou assim, tem software que faz o pré-releasing, né? Do releasing para mandar para a imprensa, etc. Né? E é claro que você vai gastar muito menos tempo fazendo isso. Logo, os camaradas vão querer que você tenha um retorno muito rápido daquilo que pedem, né? E isso faz com que você tenha que atender a essa demanda muito mais rapidamente. Com relação a essas profissões que você falou, principalmente nutrição saudável, cuidar de pessoas da terceira idade, fisioterapia, cosméticos, beleza. Cosméticos é o seguinte, mulher, se você colocar um batom na frente dela, não é machismo não, hein? Mas se colocar um batom na frente dela, pronto, ela para e já ficam falando 2 horas que, olha, esse batom parece aquele que é não sei o quê, você olha os 2 batons, você fala, isso é idêntico. Elas falam, não, olha aquele pedacinho, é diferente, não sei. Então, cosmético não tem o que falar, né? A beleza, a busca pela beleza é uma busca constante do ser humano, desde que ele é humano. A gente nota a abertura de muitos salões, pequenos salões de beleza nos bairros, né? Isso. Essas mulheres procuram realmente. Exatamente. Desculpa, então. Não, pode falar. Mas só voltando à ênfase aí do empreendedorismo, eu acho que a gente está caminhando para um universo onde as pessoas realmente vão ter menos a dependência de estar abaixo de uma instituição, de uma empresa. A mudança, a questão do Uber, muito, muito bem colocada, as pessoas não dependem mais de ninguém. Nem mesmo de ter carro, né? Exato. A conexão entre o consumidor e a pessoa que presta o serviço, hoje ela é direta, a gente está eliminando intermediações, acho que essa é a tendência do mercado, eliminar intermediações. Por que hoje existem mais salões? Antes existiam grandes salões, as pessoas trabalhavam nesse salão e prestavam serviço para o cliente. O futuro, eu tenho certeza, não vai mais existir grandes salões, porque a pessoa não vai mais precisar trabalhar no salão, ela vai abrir o salão dela. Talvez vão existir vários pequenos salões. Vários pequenos salões. A pessoa que hoje ela é manicure num salão, ou ela é cabeleireira num salão, ela não vai mais precisar estar naquele salão. Ela vai... E eu te digo o seguinte, ela não vai nem abrir um salão, ela vai fazer na casa da pessoa, porque hoje os próprios meios de comunicação, a tecnologia está facilitando. Já existem empresas que fazem um serviço parecido com o Uber, onde tem alguém que precisa fazer uma viagem e alguém ofertando essa viagem, e a plataforma do Uber ela só conecta essas pessoas. Já existem aplicativos que fazem isso. E muitas ferramentas de gestão do negócio, né? Inclusive na internet, os aplicativos. Exatamente. Você pode gerir o seu negócio pelo celular. O mundo, só 2 tipos de negócios que surgiram nos últimos anos já tem mudado totalmente a nossa sociedade, gerando oportunidades. Não é o caso do Uber, quantas pessoas a gente não conhece que estão trabalhando de Uber, bom ou mal, a pessoa trabalha sem patrão, com a independência dela, ela trabalha quanto ela quer. Ele aluga um carro, a pessoa aluga um carro para trabalhar. Ele não precisa ter o carro. Né? Outro caso que eu acho incrível também é esses aplicativos como o iFood e outros. A pessoa trabalha em casa, ela faz, sabe aquela sua tia que fazia aquela comida gostosa e todo mundo fala, pô, você deveria abrir um restaurante. Eu falo, mas abrir um restaurante é tão difícil, necessita investimento. Hoje a tecnologia permite que ela faça em casa e venda, sem estrutura nenhuma praticamente. A pessoa que compra, ela não sabe se aquilo foi feito na casa ou numa grande cozinha industrial, porque o que vale é que aquela comida seja de sabor e de qualidade. E bem apresentável. Então não precisa mais, é uma barreira que está quebrando. Então assim, do mesmo jeito, a gente citou 2 exemplos, mas existem outros tantos. YouTube, por exemplo. Desculpa, eu estava até falando com o professor Walter lá no estacionamento. Meu irmão trabalhava 4 anos numa empresa, ganhava um salário razoável, saiu, pediu a conta, largou tudo para se dedicar ao YouTube. Até essa semana, até segunda-feira ou terça, ele estava com 87 mil inscritos. Ontem ele fechou o canal à noite com 97 mil. Ou seja, sem sair de casa, ele pode obter uma renda e desempenhar uma função. Uma coisa importante. Mas seguramente, para ele conseguir essa alavancagem, ele oferece conteúdo interessante. Se ele não oferecer conteúdo interessante, tudo que todo mundo oferece, ou que não faça sentido para as pessoas não vão atrás. Tem que ter um diferencial. Não adianta mais do mesmo, né?
Isso eu ia ressaltar aí a questão da tomar cuidado, né? Porque algumas coisas são modismos, né? Surge um novo negócio, de repente abriu toda esquina tinha uma casa de bolo, por exemplo. Ou, como você falou, as clínicas populares, Barbearia. né? Mas você não pode entrar também completamente, fazer um voo cego, né? Você tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a pessoa pega a sua economia ali, investe tudo no negócio, mas ele não pesquisou, ele não procurou saber como é que é esse mercado. Fazer o que nós chamamos em administração, fazer uma análise de mercado, nós chamamos de uma chamada análise SWOT, que é você vê aí quais são os seus concorrentes, quais as oportunidades, que preços se praticam. Então, pode notar que surgem muitos negócios, mas somente aqueles mais bem estruturados ou com um diferencial que acaba sobrevivendo. Muitos aí acabam ficando um bom tempo no mercado, mas mal conseguem aí pagar as suas dívidas. Então, hoje, por exemplo, você investe muito no atendimento, você tem serviços muito parecidos, mas o atendimento é fundamental. É um grande diferencial, a qualidade e realmente se preparar. Quando eu falo preparação, não fazer realmente esse voo cego, não. Pegar tudo que você tem de economia e investir no negócio. Você pode se arrebentar lá na frente. Buscar uma ajuda. E no caso, por exemplo, da universidade, por exemplo, no caso do Fiel, a universidade pode ser um bom lugar para você buscar essa ajuda. Buscar orientação. Mas eu não sou nem aluno, não tem problema algum. A universidade ela se presta a isso também, de conversar com professores da área, seja qual área for, e buscar uma orientação. Isso é muito importante. Sabe que o professor Walter tocou num assunto bastante bacana, porque essa questão do atendimento, quem se diferencia no atendimento, certamente vai fazer crescer a sua clientela, porque quem é que não gosta de ser bem atendido? Claro. Eu assisti a uma reportagem outro dia de um proprietário de um carrinho de pipocas, que o carrinho dele é cheio de apetrechos, cheio de molhos para as pipocas, ele trata tudo com luvas, então ele serve bem, depois ele faz Pode ter certeza que a pipoca dele é mais cara. E é mais caro um pouquinho, mas vale a pena, porque a qualidade sanitária ali também é muito boa, e ele faz o pós-venda, manda um WhatsApp depois para o cliente, oferece guardanapos, então o atendimento é... Se você encontrar esse cara na rua e perguntar qual que é a profissão dele, ele vai responder que ele é empresário. Exato, exato. Você sabe uma curiosidade, Osasco é a capital mundial do cachorro-quente. Isso. Mas quando você passa ali na Maria Campos, uma sexta-feira à noite, tem vários carrinhos de cachorro-quente, mas alguns muito bem estruturados, com um painel luminoso, aceita-se cartões, os banquinhos limpos, uma lixeira, o local muito bem limpo, as pessoas uniformizadas. Isso é atendimento, isso faz uma diferença incrível. Então, esse dia eu até comentei com a minha filha, eu falei, olha lá, tinha um local lá de cachorro-quente que estava cheio de cliente, e do lado não tinha ninguém. Mas o que estava cheio de cliente era exatamente isso, né? A propaganda, o cuidado, o atendimento. São ferramentas que certamente, se ele tivesse buscado uma ajuda numa universidade, num curso, ele teria aprendido, teria auxiliado, né? Com certeza. Por isso a importância de estudar, de se especializar, de se preparar para montar o que é, independente do que for. Claro. Casinha de cachorro-quente, a gente não pode tratar como algo pequeno. Isso é um negócio de grande potencial. Talvez a diferença entre aquela casinha de cachorro-quente vazia e a cheia tenha sido o preparo do empreendedor. Exatamente. Você sabe que, viu, o Júlio e Fernando, parece que nós combinamos, que nós viemos conversando no carro, eu e o Evandro, que nós viemos em 2 carros separados, e a gente vinha conversando, eu falei para ele que, na verdade, o grande problema é que o sujeito, quando abre um pequeno negócio, ele fala assim, eu tenho um negocinho, não sei o quê. Porque ele já se diminui, né? Ele se diminui. Ora, se ele se diminui, por que eu vou contratar esse sujeito? Então, quando ele fala, eu sou empresário, ele assumiu. E ele tem que ser empresário. E quanto tempo? 24 horas por dia. Ele é empresário. Não dá para ter horário, não dá para ter nada disso. Só queria só mais um segundinho, voltar para os números que são interessantes para isso que você perguntou. Em 98, por exemplo, nós tínhamos no Brasil 158 milhões de pessoas. Agora, em 2018, nós estamos com 209 milhões de pessoas. Ora, olha a diferença da população do país nesse tempo, né? E a nossa pirâmide de idade fez isto, ó. Ela engorda no meio. E você tem muito pouca gente na base, dá menos que 8% na base.
Poxa vida, esse é um assunto tão interessante que nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro tratando disso, sabendo que as pessoas necessitam de oportunidades de esclarecimento, né? Eu queria agradecer aqui as presenças do Fernando, do Evandro, do professor Walter, do professor Pilão, que estiveram contribuindo aqui hoje com essa discussão para falar sobre empreendedorismo, sobre gestão de carreiras. Então, você ficou conosco agora até aqui às 11h55. Este é o programa Unifiel 60 Minutos. Um abraço e até amanhã. Eu sou o Júlio Rezende, estarei com vocês aqui às 11 horas da manhã. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540. Quem é? Sou eu, Oliveira Júnior, e estou com você de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas, aqui na Nova Difusora, tocando tudo que toca aí no seu coração. E com a tocha, Rapaz, ó, eu tô